Fala galera, beleza? Eu sou o Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Dando continuidade então à nossa lista de exercícios da prova do vestibular da UFSC de 2019/2, hoje trataremos da penúltima questão dessa prova, que é a questão número 29. O que diz essa questão, né? Ela possui 5 itens e nós resolveremos, portanto, agora o primeiro. Vou isolar ele aqui para vocês, ó. O número um. O que diz esse item? Ele fala o seguinte: um professor aplicou um teste de 4 questões, cada uma com 5 alternativas. Então, vou colocar aqui, ó, eu tenho a primeira questão, a segunda questão, a terceira questão, a terceira, né? E a quarta questão. São 4 questões essa prova e cada uma delas possui 5 alternativas, né? Sendo uma delas apenas a correta. Para garantir que pelo menos dois estudantes respondam da mesma forma, é necessário que pelo menos 21 estudantes respondam ao teste. Será que isso é verdade? Olha só. Pela análise combinatória, nós temos o seguinte, né? Como esta alternativa primeira existe 5 possibilidades, né? Existem 5 alternativas, aliás, então existem 5 maneiras de nós respondermos a primeira pergunta. Da mesma forma, existem outras 5 maneiras para se responder a segunda questão. E existem 5 maneiras para se responder a terceira e 5 maneiras para se responder a quarta. Logo, pelo princípio multiplicativo, existem 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado na quarta, que é 625. Existem 625 maneiras de se responder a esta prova, né? Então, é um número grande. Agora, vamos supor que eu consiga listar todas essas 625 maneiras aqui, ó. Eu vou listar. Esse número um vai representar a primeira maneira de responder a prova. O número 2 a segunda maneira, o 3 a terceira maneira, e vai até o 624, né? E por último, 625 maneiras de se responder essa prova. Vamos supor que a gente tenha o pior caso possível, né? Vamos supor que nós temos, né, 625 alunos respondendo a esta prova. Vocês concordam comigo que no pior caso, o primeiro aluno pode responder desta maneira, o segundo desta maneira, o terceiro desta maneira, o 60º, 24º aluno, né, vai responder desta maneira e o último aluno pode responder desta maneira. Pode ser que eu tenha 625 alunos e cada aluno responda de uma maneira diferente, contemplando todas as possíveis maneiras de se responder essa prova. Logo, para que eu tenha pelo menos 2 alunos respondendo da mesma maneira, para eu garantir isso, eu preciso ter 626 alunos, né? Porque caso os 625 alunos primeiros respondam todos de maneira diferente, o próximo aluno, né, que é o aluno de número 626, ele vai responder ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Lá na última. Portanto, o, eu preciso de 626 alunos para garantir que pelo menos existam 2 alunos que respondam a prova da mesma maneira. Portanto, este item está incorreto, né? Um item falso. Vamos para a número 2, o item 02. O que diz o item 02? Ele fala o seguinte: numa sorveteria estão disponíveis 3 sabores de sorvete. Se uma pessoa vai servir 5 bolas de sorvete, então poderá fazê-lo de exatamente 10 formas distintas. Olha só. Então vamos chamar de S1 o sabor, né? 1, né? São 3 sabores, né? S2 o sabor 2 e S3 o sabor 3, né? Vocês concordam que ele vai escolher, então, 5 sabores, né? Ele pode escolher 3
bolas do sabor 1, ele pode escolher uma bola do sabor 2 e pode escolher uma bola do sabor 3. Mas ele também poderia escolher 3 bolas do sabor 1, uma bola do sabor 2 e uma bola do sabor 1, né? E assim por diante. De modo que temos que, para resolver esta questão, basta nós fazermos o seguinte: a gente soma S1 mais S2 mais S3, isso tem que dar quantos sabores? Tem que dar 5. Logo, nós temos que resolver esta equação aqui, esta equação, em 3 variáveis, ó, S1 mais S2 mais S3, dando igual a 5, né? Porque o S1 poderia também ser 0, o S2 poderia ser 5, o S3 poderia ser 0 também, né? Então, quantas são as somas, né, de 3 números que dão 5? Só que esses 3 números têm que ser números naturais, né, de 0 até 5. Então, olha só, é como se nós estivéssemos resolvendo aquele problema de bolas e traços, né? Por exemplo, uma solução é assim, ó: 3 bolinhas mais uma bolinha mais uma bolinha, isso aqui é igual a 5. Eu tenho 3 mais um, 5 bolinhas, dando igual a 5 bolinhas, né? Ou 5 sabores. Mas eu também poderia ter uma coisa assim, ó: uma, duas, mais uma, duas, mais uma. Isso tem que dar 5, né? Ou eu poderia ter 0 aqui no começo, ó: uma, duas, três, 4 e 5, né? Ou seja, a gente quer responder aquele problema que diz o seguinte, né? Quantas são as permutações em que eu tenho 5 bolinhas e 2 símbolos de mais, né? Qual que seria a- o total, né, de possibilidades para essa situação? Bom, como eu tenho 5 bolinhas mais 2 sinais de mais, eu tenho 7 símbolos, né? Eu tenho 7 fatorial modos, né, de espalhar esses símbolos aqui. Como desses 7 símbolos, 5 símbolos são iguais, ó, 5 símbolos representam essas bolinhas, então tem que dividir por 5 fatorial, né? E os 2 sinais de mais ali seriam representados pelos 2 fatoriais. Logo, essa resposta nos dá 7 vezes 6 dividido por 2. 7 vezes 6 dá 42, 42 dividido por 2 dá 21, que é a quantidade, né, de sabores possíveis que eu posso escolher, né? Este problema é igual àquele problema que temos no seguinte caso. Vamos supor aqui um exercício, ó, e eu queria saber quantas são as permutações desta palavra aqui, ó: A, B, B, A. Quantas são as permutações dessas 3 letrinhas? É 5 fatorial, né? Porque eu tenho 5 letras, ou melhor, eu tenho 5 letras, mas eu tenho 3 repetidas e 2 repetidas, né? Dessas 5 fatoriais, eu preciso tirar aquelas que são repetidas. Isso nos daria 5, né? Vezes 4 dividido por 2, que daria 10, né? E essas letras aqui, elas representam neste nosso problema, nessa nossa solução, essas bolinhas e esses sinais de mais, né? A permutação dada por esses símbolos é um exercício análogo a este tipo de exercício aqui, ó. Logo, a resposta do nosso problema é 21, que é diferente de 10 e, portanto, este item é falso. Vamos para o item 04. No item 04, lemos o seguinte: em uma certa universidade foi realizado um levantamento acerca do número de reprovações dos estudantes em 2 disciplinas. Constatou-se que entre os alunos de engenharia, 25% reprovou em cálculo, 15 reprovou em álgebra e 10 nas 2 disciplinas. Ao selecionar ao acaso um dos alunos de engenharia, a probabilidade de ele não ter reprovado em álgebra, sabendo que reprovou em cálculo, será de 60%. Será que este item é verdadeiro? Então, olha só, vamos fazer aqui, ó, 2 conjuntos. Aqui vai ser o conjunto dos alunos que reprovaram em álgebra. E aqui o conjunto dos alunos que reprovaram em cálculo, né? E aqui no meio, nessa interseção, estão os alunos que reprovaram tanto em álgebra quanto em cálculo ao mesmo tempo, né?
E o problema diz quanto que é essa porcentagem, que é 10%. Ó. 10% reprovaram em ambas as disciplinas. Então vamos colocar o 10 aqui, representando a porcentagem de alunos que reprovaram em álgebra e em cálculo ao mesmo tempo, né? Olha só, 15 reprovaram em álgebra, né? 15% reprovou em álgebra, mas esses 10 aqui que eu já coloquei, eles também reprovaram em álgebra. Então, para eu preencher esse espaço, eu preciso completar esses 10 para chegar em 15. Logo, aqui eu preciso colocar 5, né? 5 mais 10 dá 15, 15% reprovou em álgebra, que é todo esse conjunto aqui. Quantos que reprovaram em cálculo? Ó, 25% reprovaram na disciplina de cálculo. Como já tem 10% aqui, ó, dos 10 para chegar no 25, eu preciso colocar mais 15. 15% mais 10% foi a reprovação total dos alunos que reprovaram em cálculo. O que que ele pergunta, né? Ele pergunta o seguinte, ó, ele vai selecionar ao acaso um dos alunos e ele fala que a probabilidade de ele não ter reprovado em álgebra, sabendo que reprovou em cálculo, será de quanto, né? Este tipo de problema se trata de um problema de probabilidade condicional, né? O que que nos diz isso, né? Ele quer saber o seguinte, ó, ele quer saber a probabilidade de é, não ter reprovado em cálculo, então eu vou colocar assim, ó. Isso aqui, ó, ou melhor, isso aqui significa, vai ser o nosso símbolo, né, para dizer que não reprovou em álgebra, tá? Não reprovou em álgebra. Então a probabilidade condicional é essa aqui, ó, a probabilidade de saber que ele não reprovou em álgebra, sabendo que reprovou em cálculo, vai ser igual, né? Daí nós temos a fórmula da probabilidade condicional. É igual a probabilidade de não ter reprovado em álgebra e ter reprovado em cálculo, dividido pela probabilidade de ter reprovado em cálculo. Então isso aqui é um problema muito interessante, um problema de probabilidade condicional, né? É a probabilidade de uma coisa sabendo que outra aconteceu, né? E a fórmula é dada por essa expressão aqui. Quanto que é isto daqui, ó? Qual que é a probabilidade de não ter reprovado em álgebra e ter reprovado em cálculo, ó? Ó, a probabilidade de não ter reprovado em álgebra está fora, né, deste conjunto aqui, mas como reprovou em cálculo, ó, só pode ser o número 15. Então, a probabilidade de não ter reprovado em álgebra e ter reprovado em cálculo é esse número 15 aqui, que eu vou colocar 15% dividido por qual que é a probabilidade de ter reprovado em cálculo é de 25%, ó, 25%, que é 15 mais 10, né? E o problema também já dá os 25%. Então, isso aqui é 15 dividido por 25, porque esse 100 cancela com esse 100. E 15 dividido por 25, ó, dá para a gente simplificar, dividir por 5, né? 15 dividido por 5 dá 3 e 25 dividido por 5 dá 5. Quanto que é 3 dividido por 5, ó? 3 dividido por 5 vai colocar um zero aqui, um zero e uma vírgula, 6 vezes 5 dá 30, 30 menos 30 dá zero, e 0,6 é 60%. Logo, este item está correto. Vamos para o item 08. No item 08, temos o seguinte, né? O termo independente no desenvolvimento do binômio 2x mais 1 sobre x elevado na 5 é igual a 32. Então, olha só, como que é a fórmula, né, para essa soma aqui, ó, a mais b elevado na n, né? Isso aqui a gente sabe da análise combinatória, que é o seguinte, ó, vai ser o somatório, né? O somatório de k variando de 0 até n, de combinação de n, k a k, vezes a elevado na n menos k, vezes b elevado na k, né? É uma soma, né? Onde esse k vai variando, né? Quando k é 1, vai ficar a combinação de n 1 a 1, a elevado na n menos 1, vezes b elevado na 1, e assim por diante, né? Então, se essa fórmula aqui é a fórmula que nós devemos usar, quanto que é
2x mais 1 sobre x elevado na 5, né? 2x mais 1 sobre x elevado na 5 ó, vai ser combinação de... vai ser igual ao somatório, né? De k igual a 0, agora o nosso n é 5, né? De combinação de 5k a k, né? Vezes o nosso a agora é 2 vezes x, então 2 vezes x elevado na 5 menos k, porque o nosso n é o k. E o nosso b é 1 sobre x, então é 1 sobre x elevado na k. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever melhor esta soma aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Quanto que é 2x elevado na 5 menos k? É 2 elevado na 5 menos k, vezes x elevado na 5 menos k, vezes, quanto que é 1 sobre x elevado na k? 1 sobre x é x na menos 1, né? Então isso aqui vai ficar x na menos k. Logo, temos que esse somatório vai dar somatório de k variando de 0 até 5, né? De combinação de 5k a k, vezes 2 elevado na 5 menos k, vezes quanto que é x elevado na 5 menos k vezes x elevado na menos k, a gente vai somar, né, os expoentes, então vai ficar x elevado na 5 menos 2k. Então, tudo isso aqui, ó, é igual a esse somatório. Então, agora vocês notem o seguinte, né, que para esta expressão aqui ter um termo independente, o termo independente, ele não, como diz a própria palavra, né, ele não depende de x. Logo, o termo vai ser independente quando essa expressão aqui ó, for igual a 1, né? Quando isso aqui não tiver, quando x tiver, for elevado na zero, né? Quando x é elevado na zero, ó, quando x for elevado na zero, então ele vai ser isso aqui, ó. Teremos que o 5 menos 2k é igual a 0, logo 5 é igual a 2k, logo k é igual a 5 dividido por 2, né? Olha só que coisa interessante. Logo, o que diz isso, né? Isso fala que este binômio aqui, ele não possui um termo independente, porque se ele possuir um termo independente, significa que vai ter um momento aqui que vai ter um k, tal que x elevado nesse número, né? Esse número vai ter que ser igual a zero. Mas para esse número aqui ser igual a zero, o k tem que ser igual a 5 dividido por 2. Mas esse k, ele não pode ser igual a 5 dividido por 2, porque ou ele é zero, ou ele é 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Ele é um número natural. Então este item é também um item incorreto. Vamos para o item 16, que é o último item da prova. Lemos o seguinte no item 16. A urna A tem 3 bolas, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a urna A, ela vai ter quantas bolas? Ela vai ter 3 bolas vermelhas, né? E 4 bolas brancas. A urna B, ela tem 6 bolas vermelhas, né? E 2 brancas. E ele fala o seguinte, né? Uma urna é escolhida ao acaso e dela também ao acaso é sorteada uma bola. Se a bola escolhida for vermelha, então a probabilidade de que ela seja de uma urna A é igual a 4 dividido por 11. Então, o que a gente quer calcular? Uma probabilidade condicional. O que nós queremos? Ó? A urna é escolhida ao acaso, né? Se a bola for vermelha, então a probabilidade de que seja da urna A é de... Então, queremos calcular a probabilidade, né? De, sabendo que é vermelha, né? Então, sabendo que é vermelha, ele pede a probabilidade que ela seja da urna A. Então, qual a probabilidade de ser a urna A, né? Sabendo, né, que a bola é vermelha. Isso é probabilidade condicional e a fórmula vai ser o qual? Vai ser a probabilidade de ser a urna A e ser bola vermelha dividido pela probabilidade de ser uma urna vermelha. Então, olha só,
Vamos fazer uma árvore de possibilidades aqui, ó. Temos a urna A e temos a urna B, né? Qual que é a probabilidade da urna A ser escolhida? É 50% que eu vou colocar 1/2. Qual que é a probabilidade da urna B ser escolhida? É 50%, que é 1 dividido por 2, né? Qual que é a probabilidade de escolhida a urna a bola ser vermelha? Escolhida a urna a bola ser vermelha? Ó, são 3 possibilidades em 7, né? 3 dividido por 7. Qual que é a probabilidade dela ser branca? É 4 dividido por 7, né? Sabendo que é a A. Agora, com relação à urna B, qual que é a probabilidade dela ser vermelha, sabendo que a urna B foi escolhida? Vai ser 6 dividido por 8. E qual a probabilidade eh, da urna B, da bola ser branca, sabendo que foi a urna B? Vai ser 2 dividido por 8, né? Então, olha só, agora vamos olhar para a nossa fórmula aqui, ó. Qual a probabilidade de, de ser a urna A e a bola ser vermelha ao mesmo tempo, ó? Para que qual que é a probabilidade de ser A e vermelha ao mesmo tempo? Tá nesta linha aqui, ó. Nesta linha. É 1/2 vezes 3 dividido por 7. A probabilidade de ser a urna A de escolher a urna A e a bola ser vermelha vai ser 1/2 vezes 3/7. 1/2, né? Vezes 3 dividido por 7. Agora, qual que é a probabilidade de ela ser vermelha? Ó? Temos essa possibilidade aqui, nesta linha aqui, ó. E também temos esta linha aqui, ó. Vai ser 1/2 vezes 3/7, né? Mais esta outra linha aqui, que vai dar 1/2 vezes 6/8. 1/2 vezes 6 dividido por 8. Agora a gente pode cancelar esses 1/2, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 3/7 dividido por 3/7 dividido por 3/7 mais 6 dividido por 8, né? Vou tentar fazer assim, ó, fazer nesse cantinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue, né? Fazer nesse cantinho aqui, ó. Ó, quanto que é 3/7 dividido por essa soma aqui, ó. Então vai ficar 3 dividido por 7, dividido por, vou tirar o mínimo entre 7 e 8, vai dar 56, né? Daí 56 dividido por 7 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, mais 56 dividido por 8 dá 7, 7 vezes 6 dá 42. Então vai ficar 3 dividido por 7, dividido por 66, dividido por 56. Nota que 56 eu posso cancelar com esse 7, ó, vai dar 8, né? Então vai ficar 3 dividido por 1, dividido por 66, dividido por 8. Isso vai dar, né? Aqui embaixo vai ficar 24, né? Dividido por 66. Agora a gente pode dividir o 24 por 3, vai dar 8. O 66 por 3 vai dar 22. A gente pode dividir de novo por 4. 8 dividido por 4 dá 4, né? Ou melhor, dividido por 2, né? Vai dar 4. E 22 dividido por 2 dá 11. Portanto, a probabilidade, né, de que, é, de que seja a urna a escolhida, né, sabendo que a bola foi vermelha, é 4 dividido por 11, e este item está correto. Qual que é o nosso gabarito, então? O nosso gabarito. Bom, a número 1 estava incorreta, né? A número 2, ela também estava incorreta. A 3 era verdadeira, a 8 era falsa, a 16 era verdadeira, que nós acabamos de fazer. Então, 16 mais 4 dá 20. Este é o gabarito da questão número 29. Um grande abraço a todos. Link e e-mail na descrição para quem precisa de ajuda, né? Para quem quiser tirar dúvidas ou para quem precisa de aulas particulares. Quem precisa de dúvidas é só mandar lá a pergunta no meu e-mail que eu respondo aqui no canal mesmo, né? Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula sobre
as questões do vestibular da UFSC, com a última questão dessa prova, e também continuamos com os nossos estudos sobre funções. Um grande abraço e até mais!